Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente trazer para você mais um estudo. Hoje eu quero falar com você a respeito do nosso calendário, que é com nomes de deuses pagãos, né? O nosso calendário semanal, cujo todos os dias estão fazendo menção, homenagem a deuses do Império Romano, e também os meses do calendário, né, anual, com também homenagem a deuses pagãos, deuses do Império Romano. Antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria de pedir para você dar um like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, ok? Tá? E para mim não ficar só nas minhas palavras, tudo que eu vou dizer aqui, eu queria deixar para você uma palavra que está lá no livro de Jó 38, que diz assim, ó: ou poderás tu atar a cadeia do 7 estrelas, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Você sabe as ordenanças do céu? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra, tá? Jó 38, 31, 32 e 33, ok? Mas você pode ler o capítulo inteiro, que vai falar sobre as estações, sobre o sistema solar, sobre o signo do zodíaco, sobre a neve, a chuva, o mar e a estrutura da terra, tá? Aqui vai falar, você vai entender que a estrutura da terra é plana e não redonda, tá? Mas aí você lê, né, o Jó 38 e você tira suas próprias conclusões, tá? Para você não ser induzido, ok? Tá? Então vamos lá. Eu quero já começar a falar para você sobre o calendário romano. Então vamos lá, minha gente. Vamos lá, ok? Vamos começar desde o princípio, desde o início, tá? E eu quero dizer para você que a origem do calendário, na verdade, foi feito pelos sumérios, ok? Foram os sumérios que criaram o calendário, né? É um povo, né, com bastante referência na antropologia, na ciência, na astrologia, né? Que é considerado o povo mais sábio do mundo, né? Porque toda a sabedoria, toda a ciência, antropologia, vem todos da Suméria, de toda a sabedoria dos sumérios. Depois, com esse povo, foram dispersos pelo mundo, né? Aí veio o reinado do egípcio, a sabedoria egípcia. Mas aqui eu quero falar sobre o calendário, tá? Até o ano de 525 da era cristã, o mundo ocidental não contava os anos como conta hoje. O marco do início dos tempos era a fundação de Roma, o ano da legendária fundação da cidade pelos irmãos Rômulo e Rêmulo, chamado Ano Zero, ok? A era cristã em que vivemos foi inventada por Dionísios Exíguos, tá? A pedido do Papa João I, no ano de 525 depois de Cristo, correspondente ao ano 1278, né, no ano de Rômulo e Rêmulo. O objetivo da reforma era acabar com a falta de sincronia entre as igrejas para o cálculo da Páscoa. O cálculo para a Páscoa, pois conhecido até então, havia sido criado pelo bispo de Alexandria,
Mas várias igrejas seguiam diferente sistema numa confusão bíblica. Ok? Ao calcular o ano do nascimento de Cristo, ele errou nas contas de Cristo e nasceu quando provavelmente já contava 6 anos ou 7 anos. Não se sabe o ano exato do nascimento. Tivesse ele sido mais preciso, a virada teria sido em 1994 ou em 1995. Outro fato que tem causado confusão até hoje é que Dionísios não incluiu o ano 0 na sua cronologia. O fim do ano 1 antes de Cristo marcou a chegada do ano 1 depois de Cristo, pois matematicamente o século 21 começou só no ano 2001 e não no ano 2000. A história de origem do calendário teve início com a necessidade de organizar o tempo, de registrar a evolução, bem como de comemorar em datas fixas. Os especialistas acreditam que ele teve origem com os sumérios, povo da Mesopotâmia, no ano de 2.700 anos antes de Cristo, que era composto por 12 meses lunares, com 29 ou 30 dias, num total de 350 dias no ano. Dessa forma, não coincidia com o calendário solar, composto por 365 dias. O calendário solar, o ciclo solar trazia mais dificuldades de observação, visto que as lunações são mais curtas, por isso o calendário com base solar foi mais difícil de ser estudado. Ele foi criado pelos egípcios e tinha 365 dias, dividido em 12 meses, com 30 dias e mais 5 dias acrescidos no final de cada ano. Não havia ano bissexto e os meses eram divididos em 3 estações: inundação, inverno e verão. Ok? É por isso que em alguns escritos e algumas histórias antigas, você vai ver a menção que fala assim que foi no ano, né? No mês da inundação. Ok? Eu já li, né? E acho que você também já deve ter lido algum livro, né? Que faz menção a isso. Então vamos lá, o calendário cristão ou gregoriano. Esse é o calendário usado atualmente no Brasil e em grande parte do mundo. Foi criado em Roma no século VI por um monge chamado Dionísio. E a contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Jesus. Esse calendário se tornou oficial no ano 1582 pelo Papa Gregório VIII. Por esse motivo, também é conhecido como calendário gregoriano, tá? Não é que vem do grego, não, é por causa do Papa Gregório. O calendário... Desculpa. O calendário que adotamos hoje é gregoriano, implantado em 1582 pelo Papa Gregório VIII, em substituição ao calendário juliano, tá? E esse calendário juliano foi inventado durante o governo de César pelo astrônomo Sosígenes em 46 a.C. Só foi plenamente adotado no século VIII, portanto, cerca de 800 anos após a sua invenção. Gregório pouco alterou o calendário juliano. Nos dois, o ano tem 365 dias, dividido em 12 meses, e cada um com 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que normalmente tem 28 dias, e a cada 4 anos tem 29 dias, que é o ano bissexto. O calendário gregoriano foi rapidamente adotado pelos países católicos, como Portugal, Espanha e alguns estados germânicos. Aqui, os dias da semana, tá? Vamos falar sobre os dias da semana. O domingo, dies dominica, dia do Senhor ou dia do sol. Dia do sol. Segunda-feira, lunae dias,
dia da lua. Terça, Martes dia, dia de Marte. Quarta, Mercury dias, dia do Mercúrio. Quinta, Rover dias, dia de Júpiter. Sexta, Vênus dias, dia de Vênus. E sábado, Saturne dias de Saturno. Vocês viram que aqui, desde do primeiro dia até o 7º dia, gente, foi substituído por deuses pagãos? O domingo é o dia do sol. Gente, o nosso cristianismo, ele foi implantado muita coisa pagã, inclusive no nosso calendário, porque até antes de Constantino, né, o povo tinha os dias, né, de uma outra forma de contagem, tá? E o sábado era o Shabá. O dia de Deus, o dia do Senhor era o sábado e não o domingo. E aí eles colocaram o dia do sol. Vocês viram que isso foi propositalmente, tá? Foi mudado o dia do sábado para o domingo com o propósito, gente, de adorar o Deus Sol. Tanto é que no inglês o domingo chama-se Sunday. Sunday, que significa dia do sol, ó. Sun, que é sol. Day, dia. Sunday, dia do sol. Ok? E vamos para os meses agora. O nome dos meses, ó. Janeiro, em homenagem ao deus Jano, que era um deus romano, que era o deus das portas, das passagens, o início e o fim. Os januários era uma homenagem ao deus Jano, o senhor dos solstícios, encarregado de iniciar o inverno e o verão. E também, minha gente, eu queria, né, acrescentar aqui para você que essa abertura de porta, na verdade, está associado à abertura do portal do cerne, abrir porta, que quer dizer assim, ó, abrir o portal, o cerne, aonde esse cerne, com a abertura do cerne, pode possibilitar a vinda de seres infernais, seres demoníacos para essa nossa dimensão. E também para que nós possamos adentrar a dimensão dos demônios, tá? Foi por isso que foi criado foi criado também a máquina do tempo, né? Aqui, por isso, vocês podem ver aqui que tem o rosto, ó, o rosto jovem e o rosto velho, que é as duas faces, ó, passado e presente, ó, passado e presente, que ele abre o portal do cerne para o passado e para o presente, entenderam? Agora, o mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o Febro, o deus etrusco da morte, tá? É o mês da purificação em latim. Parece ser uma palavra de origem sabina. E o último mês era o último mês do calendário romano anterior, o julino, tá? Relacionado com a palavra febre. O nome também se referia a um rito de purificação que em latim se chamava februa. Logo, februários era o mês de realizar essa cerimônia realizada pelos romanos, sacrificando animais em homenagem aos deuses do panteão. Gente, é por isso que no mês de fevereiro é o dia do ano em que se mais morre gente. Também aqui no Brasil é o dia que se comemora, né? É o mês que se comemora o carnaval, a festa da carne. Vocês estão vendo aí, ó, a morte, tá comemorando na verdade a morte. E vocês podem ver que quando as pessoas vão para essas festas do mês de fevereiro, na sua volta da festa, acontecem muitos acidentes. E sem contar muitas brigas, muitos assassinatos, né? Porque é o mês da morte, que eles comemoravam o dia da morte. E os romanos comemoravam esse dia fazendo um rito de purificação, sacrificando animal para os seus deuses. E, né, nessa nova era cristã, né, nós vimos aí que os papas, né,
colocaram o mês de fevereiro como o dia da purificação, né? A quaresma, todo aquele rito, né? De guardar, né? De guardar a quaresma, né? De fazer jejuns, de fazer purificação. Vocês podem ver que tudo isso tem a ver com os deuses pagãos. É uma mistura de cristianismo com paganismo, né? O mês de Marte é o deus romano da guerra, dedicado a Marte, o deus da guerra. A homenagem, porém, tinha uma motivação de Martius, era o mês da semeadura do campo. Tá aqui, ó, o deus, tá? O deus da guerra. Abril é o quarto mês do calendário gregoriano, que tem 30 dias, que deriva do latim april, que significa abrir, tá? Que faz uma referência na germinação da cultura. Se Marte era o mês da semeadura, abril era o mês da germinação dessa semeadura, tá? E também, abril é derivado do Aplo, que é o nome do etrusco de Vênus, a deusa do amor e da paixão, além de ser o único mês que termina com L ao invés de O. Aqui está a deusa, né? Em volta dela, aqui, ó, um monte de homens adorando. Olha aqui, ó, adorando, apaixonados, venerando essa deusa do amor. Maiestas, deusa romana, homenagem a Maia, uma das deusas da primavera. O seu filho era o deus Mercúrio, pai da medicina e das ciências ocultas. Maio era chamado por Ovídio de o mês do conhecimento. Gente, na mitologia romana, Maia era a deusa da fecundidade, da proteção, da energia vital e da primavera. Gente, para quem não sabe, o mês de maio, né, também, né, no dia 1º de maio, é o dia que se comemora o dia da maçonaria. Mas você pensou que era o dia do trabalhador, mas não é, é o dia da maçonaria. Aí eles colocaram como dia do trabalhador para você aceitar e adorar, e para também, aí, né, os trabalhadores, né, vão descansar nesse dia e não trabalhar, mas, né, é o dia da maçonaria, cujo seu símbolo é a régua e o esquadro, né, do arquiteto. Então é o dia da maçonaria. E aqui nós temos a deusa, olha aqui a deusa Maia, a deusa da fertilidade e é o vigor, né, aonde os homens pediam para essa deusa Maia a virilidade, o vigor sexual, ok? Juno, né? A deusa Juna, esposa de Júpiter, faz alusão a Juno, a esposa de Júpiter, se havia entidade poderosa no panteão romano, porque ela era considerada a guardiã do casamento e o bem-estar das mulheres, ok? Ela representava a união e a proteção das mulheres, tá? E tem o seu símbolo o pavão e o lírio. Está aqui a deusa, ó, Juno, aqui ó, o pavão, né, e alguns lírios pequenininhos lá no fundo, tá? E o mês julho foi atribuído ao general Júlio César, o general romano. O mês era anteriormente chamado de Quíncio, que era o 5º mês do calendário de Rômulo, tá? Júlio César foi o general romano, gente, que se considerava, né, o Júpiter na Terra, filho dos deuses, vivo, encarnado aqui na Terra. Mas, como todo ser humano, ele não passava de um mero barro e morreu como qualquer ser humano, porque não era Deus coisa nenhuma. Porque Deus só existe um e único, que é o nosso Deus soberano, Criador e Pai de todas as coisas. O nosso Deus,
né? Jeová, Javé, Elohim, Yahweh, seja lá qual for o nome que você deu para ele. Para mim é o Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agosto, né? Homenagem ao imperador romano, um mês, né, que antes, né, era chamado de o ano sexto no calendário de Rômulo. E setembro, a mesma coisa, que era, né, o sétimo mês, o oitavo, o novembro, o nono e o dezembro, o 10º. Para vocês verem que essa desordem aqui, ó, a partir do número 7, né, porque aqui na verdade o 7 na verdade é 9, o 8 é 10, né, o 9 é 11 e o 10 é 12. Por causa que aqui no meio foi acrescentado o junho e o julho. Ok? Aí, né, minha gente? Para vocês verem que nós estamos adorando deuses. Deuses. Sem saber, né? E se bem que nessa altura do campeonato, nem eu e nem você, e nem religião e nem líder espiritual nenhum poderá fazer qualquer coisa, ok? Porque isso já foi determinado pelo sistema, tá? O sistema adorador do sol, adorador, né, de deuses pagão que misturou com o cristianismo, tá? Aqui, ó, a mudança para o calendário gregoriano deu-se ao longo de 3 séculos, tá? Foi adotado primeiro por Portugal, Espanha, Itália, Polônia, de modo sucessivo, tá? E pela maioria dos países católicos e europeus. Os países onde predominava o luteranismo e o anglicanismo tardariam a adotar. O caso da Alemanha, Baviera, Prússia e as demais províncias, tá? E a Grã-Bretanha, países de Gales, tá? Foi tardio, mas todos adotaram, ok? E aqui, né, a Turquia, a Grécia em 1918, a Romênia em 919 e a Turquia em 1926. Gente, somente no século 20 é que esses outros países foram adotar, ok? Mas eu quero lembrar você que alguns países não têm esse calendário, tá? Eles seguem os seus próprios calendários, como por exemplo o calendário árabe segue o calendário árabe, o calendário judeu segue o calendário judeu, tá? O calendário chinês, apesar que eles possuem 2 calendários, tá? Esse calendário mundial e também o calendário deles lá. É por isso que acho que em fevereiro que eles comemoram o ano, né? Lá o ano do zodíaco, vocês podem ver que tem lá aquários, peixe, dragão, não é isso? Que cada ano novo comemora uma era, não é? Porque eles têm 2 calendários. E também nós vemos também, né, que nem lá no judaísmo, eles têm o seu próprio calendário, que é o mesmo desde sempre, desde quando foi instituído o calendário judeu. Ok? Então, minha gente, era isso que eu queria trazer para você, que na verdade o cristianismo ele foi misturado com o paganismo. Por isso, gente, que os cristãos não podem serem obstinados. Tudo que ouve e acredita, né, tem fé em muita coisa que não é. Por isso nós temos, irmãos, que analisar a Bíblia, somente a Bíblia, e deixar essas coisas aí, ó, que estão misturadas, ok? E que Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus. Ó, se inscreva aí no canal, dá um like e compartilha com o máximo de pessoas. E comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. A sua opinião é muito importante para nós. Então, escreva aí o que você achou, dê a sua opinião. E um abraço para todos. Amém.